Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor. Nos direciona nesse momento, Pai, que possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e aprender mais uma vez de Ti, Senhor. Usa a minha vida, toma os meus lábios como um canal de bênção para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, que todos sejam tocados e sejam cheios do Teu poder nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Aqui nós vamos falar um pouco sobre fruto. Repita comigo, fruto. E quando nós plantamos algo, o fruto, ele é daquela semente que nós plantamos. Certo, irmãos? Não tem como nós plantarmos uma macieira, por exemplo, semearmos um fruto, uma semente de maçã e crescer um pé de laranja. Isso não existe, irmãos. Então, nós semeamos tudo aquilo que nós semeamos, certamente nós vamos colher. A palavra nos diz assim. E nós aprendemos que nós estamos enraizados em quem? Em Jesus. João 15, ele já começa falando que ele é a videira verdadeira. Então, se ele é a videira verdadeira, nós estamos ligados em Jesus. E o nosso fruto tem que ser proveniente do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz o quê? Lá em 15:16 que nós lemos. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Aqui ele está nos dando a instrução que nós temos que fazer a nossa parte e irmos, e o nosso fruto vai permanecer em nós. As nossas obras vão permanecer perpetuamente. Aquilo que nós fazemos, segundo o Espírito Santo de Deus nos conduz. É isso que o Senhor está dizendo para nós, que Ele nos designou para que nós vamos e façamos e demos muitos frutos. E o que mais? Que o nosso fruto permaneça. Por quê? Porque existem, as pessoas sempre falam, né? Que pela árvore você conhece os frutos. A palavra de Deus nos diz isso, que pela árvore você conhece os frutos. Se você, às vezes, pode até não conhecer aquela árvore, não saber como ela é. Mas se você vê o fruto, você sabe que aquela árvore é uma árvore boa. É ou não é assim, irmãos? Lá em Miracatu, onde nós crescemos e nascemos, é uma região que tem muitas plantações. Assim como aqui, né, em Rio das Pedras. E lá, onde eu cresci, na casa da minha avó, tinha pomar e tinha muitas árvores de frutos, muitas. E sempre época de final de ano, época de jabuticaba, irmãos. A primeira vez que eu vi jabuticaba aqui de Rio das Pedras, eu vou confessar para vocês que eu achei estranho. Porque lá, as jabuticabas são desse tamanho assim. E aqui, bom, as que eu ganhei, não sei, né, irmãos? Mas as que eu ganhei, eram tudo miudinha, né, amor? Aí eu falei, olha, amor, que eu ganhei jabuticaba. E eu fui, porque eu tô acostumada que lá na avó, tinha até jabuticaba com 2, 3 sementes. É verdade, irmão, tinha mesmo. E era docinha. E eu me lembro que, uma época, eu fiquei morando com a minha avó. E o pessoal, era a época de jabuticaba. Eu já falava, meu Deus, não vou ter sossego. Porque o povo ficava o dia inteiro, Donizete, lá, batendo palma. Dona Áurea, Dona Áurea. E minha avó não tinha muita paciência, sabe, Will? Não tinha muita paciência. Só que ela não queria falar não para as pessoas. Aí o que ela falava? Ai, vai lá você. Eu falava, meu Deus, mas a senhora não quer, o que eu falo? Fala que é para ir. Eles iam, irmãos. Eles iam, eles faziam. Olha, pegavam os frutos, pegavam tudo. Só que nesse processo, o que acontecia? Lá, os pés de jabuticaba da casa da avó são muito altos. Então, no processo que eles iam subindo, porque às vezes estavam no comecinho, conseguia pegar embaixo. Mas tinha hora
E era muita gente, irmão, que ia lá pedir. Porque como era alto, eles vinham da rua mesmo. E aí começou embaixo, já não tinha mais, tinha que começar a subir. E no processo, o que acontecia? Quebrava galho, fazia sujeira. E tinha formiguinha às vezes no pé. O que eu quero dizer para você? Que você vai dar fruto, você já está dando fruto. Só que quando você começa a dar fruto, é isso que acontece. As pessoas começam a ver o seu fruto, ver a quantidade de fruto que vocês estão produzindo e começam a querer te atacar. E aí eu quero dizer algo para você. Você é fruto proveniente do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de ser atacado. O Senhor é com você. Mesmo que nesse processo, às vezes você precisa quebrar alguma árvore, porque, irmãos, a palavra nos ensina que aquele fruto que não dá fruto, ou a árvore que não dá fruto, se você não dá fruto, a palavra diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. E diz o quê? Que se não der fruto, o que o Senhor vai fazer? Vai cortar e jogar fora e vai secar. Então, não se importe se você está dando fruto e está tendo pedrada. Eu quero dizer para você que a pessoa que está te apedrejando, ela está abaixo de você. Não estou falando isso para você achar, nossa, a pastora está falando que eu sou maioral. Não. Nós somos frutos provenientes do Espírito Santo de Deus. Ele está nos guardando. Mas as pessoas que estão vendo nossos frutos e querem nos atingir são pessoas usadas por Satanás. Não tenha medo. Uma vez eu estava querendo desistir de algumas coisas. Eu tinha acho que 18 anos. E eu falando com meu pai, falei: ai pai, tá difícil. Já ouviu alguém com essas lenga-lenga? E eu cheguei e falei: ai pai, tá complicado, porque não é assim, porque tá errado, e tal, e tal, e tal. E era época de carambola. E também a mesma coisa, irmãos, lá na casa da avó, os irmãos iam lá, ficavam pedindo. E aí eu lembro que a gente estava conversando do lado de casa, tinha um pé de carambola na minha frente. E ele falou assim: você quer desistir? Eu falei: eu vou conversar com o pastor, vou falar para ele, porque tá muita coisa. 18 anos, irmão, não tinha nem... Já tinha bastante coisas acontecendo, mas 18 anos, né? Você vê hoje, tanta coisa que a gente faz, e eu... já não quero, pai. Vou falar com o pastor, porque isso, porque vou entregar isso e tudo mais. E o pai falou assim: tá difícil para você? Falei: tá difícil. Ele falou: tá vendo esse pé de carambola ali? Falei: falei, tô, né? Não fui, né? Não falei nada de tipo, tô vendo. Que imagina, irmãos. Ainda eu usava aparelho uma vez só ele falou para mim: você falar comigo de novo desse jeito aí, eu vou tirar esse aparelho na minha mão. Meu pai era assim, psicólogo. Nem precisou falar 2 vezes, eu rapidinho aprendi. Mas na hora, eu falei: nossa, santo remédio, né, Lourdinha? Antigamente as coisas eram... E aí, eu falei: pai, tô vendo sim. Com medo, né, de falar alguma coisa e já levar. Tô vendo, pai. Ele falou: então, você tá vendo que tá cheio de fruto? Olha como é que ela tá. E ela tava, irmãos, daquele jeito, sabe? Tudo quebrado, tudo... Olha, as irmãs quando estão fazendo faxina aí, que não prende o cabelo direito, como é que fica os cabelos tudo assim, alvoroçado? A árvore de carambola estava desse jeito, toda escangalhada. Eu falo que se tivesse dado um vento, ainda estava melhorzinha ainda. E aí ele falou assim: você está vendo aquele pé de carambola? Eu falei: eu estou vendo, pai. E ele falou assim: se ela tivesse sem fruta, ela estava desse jeito? Eu falei: eu já entendi. Aí ele falou: você está vendo o que acontece? É o fruto. Quando tem fruto, vai levar pedrada mesmo. Quando tem fruto, a pessoa vai querer arrancar o fruto de toda forma. Às vezes o fruto estava verde. Tem uns abençoados que não espera o tempo, quer mais e mais e mais de você. Mas eu quero te dizer, tudo tem o seu tempo. Não fique se comparando com o outro, porque a árvore do outro está dando mais fruto que o seu. Não importa o tamanho do seu fruto, ele pode ser pequenininho, ele pode estar escondido lá no meio das folhas, mas Deus está cuidando. Persevere. Não olhe para trás. Esse
esse tipo de pessoa que fica fazendo comparação com você não é de Deus, irmão. Não é de Deus, irmã. Cada um tem o seu processo e cada um tem o seu tempo. É assim que funciona a vida. Não adianta querer me comparar e falar, porque fulano. Você não sabe qual é a vida de fulano, o que fulano fez, deixou de fazer. Cuida do seu fruto. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos deu. Às vezes você olha para o fruto da árvore do irmão, né? Aí você fala, uau, que árvore zona, né? Que árvore. Pensa no fruto aí que você gosta, irmão. Pensa no fruto que você gosta aí. Eu não vou falar o fruto que eu gosto porque é rasteirinho, então não tem muita graça. Mas vou falar uma outra fruta que eu gosto, é manga. Lá os pés de manga são gigantes, são enormes. Aqui não, aqui é acessível. E eu até gosto, que eu fico olhando a casa da Cláudia ali, quando estava carregado. Eu ficava olhando e falava, eita delícia, ó, dá para pegar e já comer rapidinho. Mas pensa isso, irmão, uma fruta que você goste. É assim, quando o diabo olha para você, ele fala, eu vou ter que sacudir essa árvore, porque está dando muito fruto, está me dando muito trabalho. Quantos querem dar trabalho para o diabo aí? Irmãos, você não pode ter medo não. Você é fruto cheio do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo não, é o Senhor que está com você. Quando Ele diz, eu os escolhi, eu os designei, é o próprio Senhor que está falando para mim e para você. Eu te escolhi e eu designei, eu te dei uma função. Vá e dê fruto, muitos e muitos e muitos frutos. O fruto que eu tenho, ele é o resultado daquilo que eu faço com o dom que Deus me deu. Deus, Ele derramou partes, Ele derramou dons para cada um dos teus filhos. E o fruto, ele é gerado dessa forma. Através daquilo que o Senhor nos dá. E você vai falar assim, não tenho fruto. Tem. Se você não tem, comece a produzir. Comece a orar, comece a buscar, jejuar, comece a ter vida de oração. Comece a buscar, fala, Senhor, eu preciso ter fruto, eu preciso produzir alguma coisa. O Senhor não quer que nós sejamos inúteis. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou, nos designou para que nós vamos e demos muitos e muitos frutos. Ele não quer que nós sejamos religiosos. Que, não, eu vou para a igreja, todo domingo eu estou lá. Na igreja do Evangelho Quadrangular, na Catedral do Amor, eu estou lá. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você produza, você dê frutos. Que lá no seu trabalho as pessoas olhem para você e vejam a diferença. Veja o Espírito Santo brilhando na sua vida. Veja que apesar da situação que você está passando, você sempre é otimista. Tem um sorriso no seu rosto, tem uma palavra de ânimo para dar para alguém. É isso que o Senhor está falando. Nós vemos a palavra de Deus lá em Lucas 13, no verso 5. Lucas 13, verso 5 diz assim para nós: digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Deus, Ele ainda espera, irmãos, que nós venhamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ele ainda dá um tempo para que isso aconteça, porque Ele entende também dos nossos processos. Ele sabe como nós somos, como nós agimos. Ele sabe das nossas limitações. Mas existem situações que a aparência é enganosa. Essa árvore parecia o quê? Que ela dava fruto, e fruto maduro, mas era mentira. É aparência enganosa. Nós não podemos ter aparência enganosa, porque nada fica oculto diante dos olhos do nosso Deus. E quando nós vemos também, quando o Senhor Jesus, Ele amaldiçoa uma figueira também. Por quê?
Às vezes as pessoas não leem a história, não entendem e saem falando um monte de besteira. Quando o Senhor fala que está amaldiçoando aquela figueira, e realmente aquela figueira, ela fica seca, da raiz até em cima, o que é isso? Algumas pessoas que não sabem o que estão falando, falam besteiras, né? Porque falam, não era época de fruto, por que a figueira tinha que dar fruto para Jesus? Não é que não era época de fruto, não era realmente época de dar fruto da figueira. Acontece que quando a figueira ela é madura e tem folhas verdes e grandes, ela sim tem que dar fruto. Não importa a estação do ano. Podem pesquisar lá, depois vocês vão ver. E aquela figueira se encaixava dentro dessa descrição. Era uma figueira que tinha folhas maduras, folhas grandes, e era para dar fruto. E quando Jesus chega lá, não tem. E Jesus amaldiçoa. Por quê? Ela estava ocupando um solo que não era para ela estar ali. Ela era uma árvore inútil. Irmãos, dura coisa é que o Senhor olhar para mim e para você e achar que nós somos a árvore inútil, que estamos ocupando um solo que não deveríamos estar ocupando. Mas você não, graças a Deus pela sua vida. Você é uma árvore frutífera. Você é uma árvore que vai dar fruto. Por mais que seu frutinho seja pequenininho, vai crescer e vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Você não tem aparência enganosa. Você é fruto do Espírito Santo de Deus. Você é árvore cheia. Você sempre vai dar fruto em qualquer estação do ano, irmão. Inverno, verão, outono, primavera. Troquei tudo, irmãos, me perdoa. Primavera, verão, outono, inverno. Em qualquer estação do ano você vai dar frutos em nome de Jesus. Vai dar frutos doces. As pessoas vão ter prazer de estar perto de você. O seu fruto vai até cheirar bem, irmãos. Tem um monte de fruta cheirosa, não tem? Manga, mamão. Vou falar muito aqui não, senão vou ficar com vontade já. Morango, ai que delícia. Manga de novo. Irmãos, é assim que Deus faz com a gente. Nós somos fruto do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos de novo. E nós somos chamados para isso. Quem é salvo por Jesus dá fruto. Isso é natural, irmão. Isso é uma coisa natural. Porque a pessoa que ela nasceu de novo, ela está no primeiro amor com Jesus. Aí sabe o que acontece? Ela quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, porque ela quer que todo mundo sinta esse amor que ela está sentindo. É ou não é assim, irmãos? Quando vocês desceram a água do batismo, não era assim? Vocês queriam que todo mundo fosse crente? Amém, irmãos? Olha, mas só comigo que aconteceu isso? Eu até hoje, às vezes eu falo para o pastor, eu falo, como que pode? No culto das 6. Ai, Jesus. No culto das 6 eu estava orando e estava falando, Deus, como que pode alguém não querer a sua presença? Falei, Senhor, como que pode as pessoas não querer o Senhor, não querer sentir isso dentro delas? Isso é fruto do Espírito, irmãos. É o fruto brotando dentro de você. Você saber que você não tem para onde ir, porque é só o Senhor que cuida de você. É o fruto latente que está dentro de você, irmão. Não desista disso. Eu estou dizendo aqui para você, não importa se seu fruto é pequeno, seu fruto é grande. Jesus está com você. E no tempo oportuno esses frutos vão aparecer, irmão. Fica tranquilo. Porque não tem como o fruto não aparecer, não fica escondido. Sendo fruto bom, sendo fruto mau, ele vai aparecer de todo jeito. Mas o seu fruto é um fruto bom. É um fruto lindo, é um fruto cheiroso. É um fruto que as pessoas vão ter prazer, vão olhar e vão falar, olha, vou falar uma coisa aqui. Olha que frutão. É, irmão, é assim, já pensou? Né, Kelinha? Vai olhar e falar, olha meu fruto, meu frutão aqui, ó. Porque Deus faz assim conosco. Em Jesus você pode fazer mais. E esses frutos vão crescer muito e muito e muito mais. E vão multiplicar em nome de Jesus. Jeremias, quando
quando o Senhor chama Jeremias, a palavra diz o quê? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas nações. E aí Jeremias responde: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O Senhor é contigo, onde quer que você for, onde quer que Ele te mandar, onde quer que Ele te ordenar, Ele é com você. Vá e faça valer a pena, vá e vá crescendo, multiplicando e frutificando no nome poderoso de Jesus. Ele que te escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. E que privilégio tão grande ser escolhido por esse Deus. Porque no mundo de tanta gente, tantas pessoas, Ele nos escolheu. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Tantas e tantas e tantas bilhões de pessoas, bilhões, que nós temos no mundo todo. E Ele nos escolheu. Ele decidiu nos amar, pagar o preço pelas nossas vidas. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, renovar a nossa aliança com Ele. Nós cantamos: te agradeço por tudo que o Senhor fez, por me libertar e nos salvar. Que nós possamos continuamente celebrar dia após dia e lembrar que nós estamos enraizados em Jesus e nós vamos dar muitos bons frutos para a honra e glória do nome dEle.